Olá caros amigos, vamos falar sobre os problemas do Citroën C5. Motores a gasolina, Citroën C5 2.Gen. Até o redesenho do Citroën C5 2.Gen, o fornecimento de motores a gasolina era bastante diversificado. A base é um EW de 4 cilindros e 16 cilindros de 1,8 litro com potência de 92 kW e torque de 170 Nm. Para quase 1,5 tonelada de C5, sua dinâmica é suficiente apenas para a condução normal e, em busca de viagens mais rápidas, é necessário manter a velocidade na metade superior da rotação. O consumo raramente cai abaixo de 8 litros. Mais dinâmico é o maior 2,016V, também série EW, com 103 kW e 200 Nm de torque. Para uma condução mais rápida, este motor também precisa ser mantido em RPM mais altas, o que tem um impacto negativo não apenas no ruído, mas também no consumo. Aqui a média está entre 9 a 10 litros. Uma unidade muito interessante é os 6 cilindros de 3 litros, 2.946 cm3, com 155 kW de torque e 290 Nm de torque. O cabeçote do cilindro contém 24 válvulas com temporização de válvula variável no lado da sucção. O motor apresenta uma transmissão cultivada, oferece uma dinâmica muito boa e impulso decente em baixas velocidades e desfrutará do som de aceleração em RPMs mais altas. Ele tem um silenciador de escape ativo que é dividido em duas câmaras, a entrada de escape sendo controlada por meio de um amortecedor com base na velocidade e na carga do motor. Ocasionalmente, o controle do flap mencionado irá parar, para que você possa desfrutar do som esportivo mesmo em baixas rotações. Devido ao seu desempenho, o consumo é relativamente aceitável e pode ser mantido entre 10 e 11 litros em uma direção mais silenciosa. O motor também possui boa confiabilidade, apenas ocasionalmente podem ocorrer problemas de bobina, resultando em operação irregular. Após o redesenho do Citroën C5 2.Gen, há apenas dois motores a gasolina 1,6 VTI, 88 kW, e uma versão turbo 1,6 HP, Turbo High Pressure, com 115 kW. Ambas as unidades têm um bloco e cabeçote de alumínio, tempos de abertura de válvulas de admissão e escape variáveis e curso de válvula de admissão variável. O motor VTI de 1,6 litro fornece 88 kW a 6.000 rotações por minuto e 160 Nm de torque a 4.250 rotações por minuto. No entanto, 90% do torque máximo está disponível na faixa de 2.500 a 5.750 rotações por minuto. Combinado com o pesado Citroën C5, no entanto, a dinâmica de direção é apenas média. Para uma aceleração mais rápida, por exemplo, é necessário manter velocidades mais altas ao ultrapassar. O consumo médio é de cerca de 7,5 litros, e mais de 1,5 litro é mais comum ao dirigir na rodovia. O motor THP turboalimentado de 1,6 litro não tem curso de válvula variável, por outro lado é equipado com injeção direta de combustível que permite uma taxa de compressão relativamente alta de 10,5. Ele também tem um turbocompressor refrigerado a água do tipo duplo e sua pressão é limitada eletronicamente a 0,8, 115 bars. Este turbocompressor faz melhor uso das pulsações na força de tração porque os gases de escape do primeiro e quarto cilindros são fornecidos à turbina separadamente dos tubos de escape do segundo e terceiro cilindros. O circuito de resfriamento do turbocompressor é complementado por uma bomba elétrica que opera por algum tempo mesmo após o motor ser desligado, fazendo com que o turbocompressor resfrie e proteja. A potência máxima do motor é de 5.800 kW a 240 rotações por minuto e torque de 1.400 Nm entre 4.008 rotações por minuto. A dinâmica de direção é satisfatória, a aceleração é suave em uma ampla faixa de velocidades, mas com desempenho de pico mais baixo. O consumo é de cerca de 10 litros em uso normal, aumentando o consumo em alta velocidade para mais de xNUMX litros. Ambos os motores, 1,6 VTI e 1,6 THP em particular, podem parecer uma boa escolha em termos de desempenho de condução, infelizmente, mas apresentam problemas de fiabilidade. Quando se trata de motores a diesel, a construção mais bem-sucedida é o motor de 2 litros,
mas o hardware da unidade de acionamento apresenta mau funcionamento de tempos em tempos. Se você não se importa com um pouco mais de consumo de energia e gosta de dirigir rápido, a solução ideal é o 3,0 HDI. Infelizmente, encontrar um companheiro assim é um pouco mais difícil. 1,6 HDI 16V. As escolhas são realmente diferentes. A base é um gerador de alumínio com uma série 1,6 HDI 16V DV6, que atinge 80 kW e um torque de 240 Nm. Contém turbocompressor com geometria de lâmina variável e função overboost, aumentando a pressão do turbocompressor e o torque de 20 Nm. É caracterizado por uma condução cultivada, aumento contínuo do impulso em baixa velocidade e consumo, que gira em torno de 5,56 litros. Em termos de dinâmica de condução, este motor é para uma condução mais suave, com uma sensação menos dinâmica, especialmente quando mais carregado ou acelerado em velocidades mais altas. Apesar de sua operação econômica, este motor é bastante problemático porque com maior quilometragem o risco de vários problemas aumenta significativamente. De vazamentos de óleo na tampa da válvula, que geralmente são resolvidos com a nova vedação. Quanto maior o número de quilômetros, não mais que 100 mil, várias falhas mecânicas em números muito maiores podem ocorrer. A principal razão para esses problemas é o óleo prematuramente sujo. Cárter de óleo de formato impraticável onde o furo de drenagem, parafuso é colocado acima do fundo do cárter. Na prática, tal solução permite a deposição de sujeira do óleo, que não é limpa mesmo ao substituir o óleo. O óleo novo fica carregado com depósitos de sujeira do fundo do cárter e afeta negativamente a vida útil de várias peças do motor. Primeiro, um turbocompressor geralmente é levado. Dutos, tubos ou peneiras entupidas, que são inseridos entre o canal de lubrificação e o tubo de alimentação, não permitem que os mancais do turbocompressor sejam suficientemente lubrificados. Eles são superaquecidos, de modo que acumulam outros depósitos de fuligem, o que reduz significativamente sua vida útil. Para corrigir esse problema, é recomendável que essas peças sejam limpas ou substituídas periodicamente. Óleo sujo afeta outras peças do motor, bem como elevadores de válvulas hidráulicas entupidos, linhas de óleo, mancais do virabrequim ou compressão progressivamente reduzida. Outros distúrbios que podem ocorrer dentro de um certo número de quilômetros incluem uma válvula EGR defeituosa, injetores excessivamente desgastados, partida ruim ou operação do motor mais barulhenta e irregular, bem como vários vazamentos de óleo ou problemas com o circuito de vácuo que controla a válvula EGR, acelerador e turbina. Também há problemas com o volante flutuante se manifestando, ruído durante a partida ou aceleração e vibrações em marcha lenta. 1,6 HDI 8V. Em meados de 2010, o novo 1,6 HDI aparece no mercado, atingindo um torque máximo de 270 Nm a 1.750 rotações por minuto. Ele atinge 1.500 Nm a 242 rotações por minuto. A potência máxima de 82 kW atinge 3.600 rotações por minuto. O motor foi redesenhado, o que é especialmente positivo em termos de confiabilidade significativamente melhorada. O desempenho do motor foi melhorado, mas em termos de dinâmica de direção, na prática, a versão de 16 válvulas é um pouco mais ativa em rotações mais baixas, e a versão mais nova de 8 válvulas é mais viva na faixa intermediária. O consumo é semelhante ao da versão de 16V, um aspecto mais fraco, especialmente em termos de confiabilidade a longo prazo, como na versão mais antiga das 16 válvulas, um cárter de óleo mal formado, que em circunstâncias normais não permite uma boa troca de óleo. Fuligem e outras impurezas que se depositam no fundo do cárter contaminam o óleo novo, o que afeta negativamente a vida útil do motor e seus componentes. Para uma vida útil mais longa, o motor requer limpeza mais frequente do cárter. No caso da versão 1,6 HDI com 8 válvulas, é útil mencionar algumas palavras sobre o sistema de injeção em termos de vida útil e confiabilidade. Ao contrário das versões mais fracas conhecidas de outros modelos, injetores piezoelétricos, solenoides mais fracos, que são muito sensíveis à qualidade do combustível, são usados na versão mais forte, e a vida útil geral e a confiabilidade são significativamente piores do que com os injetores solenoides nas versões mais fracas.
Na prática, houve casos em que os injetores foram para veículos novos com vários milhares de quilômetros percorridos e tiveram que ser substituídos. Geralmente, sua vida útil varia entre 150 a 200,000 km e então eles exigem substituição. 2,0 HDI ou 2,0 HDI de 2 litros, DV10, com cabeçote de 16 cilindros oferece mais dinâmica e melhor confiabilidade. Ele tem uma potência de 100 kW, 103 kW, e um torque de 320 Nm com 340 Nm de sobrecarga. Após a atualização, a potência foi aumentada para 120 kW e o torque para 340 Nm. Em um Citroën C5 2.Gen, pesado, 1,7 T, a dinâmica do motor é um pouco úmida, mas é suficiente para uma direção normal e, em comparação com o 1,6 HDI mais fraco, oferece significativamente mais potência, especialmente quando o veículo está carregado e acelerado nas ultrapassagens. O consumo médio é de cerca de 6,5 a 7 litros, e a máquina tem cerca de 1 litro a mais. 2,2 HDI. Outro motor diesel é o biturbo 12 HDI de 4 cilindros de 2,2 kW, DV125, e o torque de 370 Nm. Inclui um cabeçote de 16 válvulas, um par de eixos de comando, uma injeção Bosch Common Rail de terceira geração com injetores piezoelétricos e entrada de ar para 2 turbocompressores de geometria fixa. A turbina menor funciona em marcha lenta, o turbo maior ativa em paralelo entre 2.600 e 3.200 rotações por minuto, dependendo da carga do motor e das condições atmosféricas. Como o turbo pequeno tem menor inércia, o motor responde ao acelerador mesmo em RPM mais baixas, o aumento do torque é suave e permitirá boa flexibilidade do motor em uma ampla faixa de RPM. O consumo médio é de cerca de 7,5 litros. Após a atualização em 2010, o 2,2 HDI tem uma potência de 150 kW e um torque de 450 Nm. Após a nova entrada de ar, apenas um turbocompressor com geometria de lâmina de estator variável é cuidado, então as características do motor mudaram ligeiramente. Em RPM mais baixas, há um atraso significativo na partida do turbocompressor, o que significa que ele está menos pronto para uma aceleração mais agressiva do que seu antecessor com as duas turbinas. O consumo com transmissão manual é de cerca de 7 litros. 2,7 HDI, 3,0 HDI. Uma escolha interessante é o diesel de 6 cilindros, que é muito raro fora da classe Premium. Até a modernização, o pico da oferta de diesel eram os 6 cilindros de 2,7 litros, DT17. Como unidades menores, este foi desenvolvido em colaboração com a Ford. Ele atinge uma potência de 150 kW e um torque de 440 Nm. Após a atualização, o 2,7 HDI substituiu o novo 6 cilindros 3,0 HDI com 177 kW e 450 Nm de torque. Ambos os motores funcionam exclusivamente com a caixa de câmbio automática Aisin de 6 velocidades. Ambos os modelos dão ao C5 dinâmica suficiente para viagens rápidas, mas ele deve estar preparado para mais peso no eixo dianteiro, o que significa mais subviragem. Apenas para informação, o C5 com um motor diesel de 6 cilindros é cerca de 200 libras mais pesado do que o 2,0 HDI, e o peso do veículo vazio é de mais de 1,9 tonelada. Para ambos os 6 cilindros, o consumo médio é de cerca de 8 litros. Tecnicamente, o 3,0 HDI vem de seu antecessor 2,7 HDI. Além de aumentar a capacidade do cilindro de 2.721 para 2.993 cm3, o motor também recebeu uma geração mais moderna de injeção Common Rail com pressão máxima de injeção de até 2.000 bars, 2,7 HDI e 1.650 bars. Os injetores piezoelétricos têm 8 furos em vez de 6, e a compressão de 17,3, 1 para 16,1, 1 também é reduzida. Para uma partida mais rápida em baixas temperaturas, o motor ganhou novos aquecedores de cerâmica. A modernização passou por ambos os turbocompressores, velocidades máximas mais altas e resposta mais rápida, onde cada um completa uma série de 3 cilindros com ar.
Devido a limites de emissão mais rígidos, o 3,0 HDI também ganhou uma nova válvula EGR. Diferentes tipos de caixas de câmbio estão disponíveis. 5, 1,8i, 2,0i e 1,6 HDI são as mais comuns. Uma manual de 6 velocidades, com controle de partida bastante preciso e uma embreagem suave. Transmissões automáticas convencionais com conversor hidrodinâmico também estão disponíveis, no caso de gasolina de 4 velocidades 2,0, em outros casos de 6 velocidades. As caixas de câmbio automáticas têm uma operação um pouco mais lenta. Também o conversor hidrodinâmico captura a dinâmica do motor e, em média, deve ser considerado um consumo de 0,5 a 1 litro maior do que uma transmissão manual. A caixa de câmbio, por outro lado, é muito macia e sem impactos para atender ao conforto de direção. Os motores 1,6 HDI e 1,6 VTI foram acoplados a uma caixa de câmbio robótica BMP6 de 6 velocidades, com opção de câmbio manual ou alavanca sob o volante. Em condução normal, as mudanças de velocidade são relativamente rápidas e sem muitos solavancos. A deterioração da situação ocorre com uma condução mais rápida, onde a transmissão tem uma mudança relativamente longa, cerca de 1 segundo, para a velocidade apropriada. Problemas comuns: Citroën C52, gerações. O Citroën C52.Gen está entre os veículos mais confiáveis, com problemas nos primeiros anos de produção. Há problemas eletrônicos, por exemplo, equipamento viva voz incompatível, problemas de alarme, sensores de pressão dos pneus, sensores de estacionamento ou travas acidentais do veículo e falhas relacionadas à trava central, etc. Portanto, é importante verificar a funcionalidade de todos os dispositivos elétricos no momento da compra. A funcionalidade do ar-condicionado precisa ser verificada. A proteção anticorrosiva do Citroën C52.Gen é muito boa, com o verniz é um pouco pior, porque muitos modelos têm danos nos paralamas e soleiras. Há também luzes esmaecidas, e algum plástico no interior está sujeito a desgaste mais rápido. Devido ao seu maior peso, os componentes de frenagem se desgastam relativamente rápido. Os modelos de suspensão hidropneumática tiveram problemas nos primeiros anos com vazamentos de óleo do sistema. Em quilometragem mais alta, vazamentos ocasionais de óleo da transmissão ou do motor e, às vezes, diferencial barulhento. Para motores a gasolina EW, 1,8i e 2,0i, há consumo ocasional de óleo. Na prática, o consumo de óleo varia dependendo do modelo e da quilometragem. O problema pode estar no vazamento das vedações das válvulas ou se o consumo de óleo não for reduzido significativamente, o problema está no conjunto da ligação do pistão, desgaste prematuro do quarto cilindro, especialmente 2,0 e 16V. No caso do 3,0 V6, as bobinas de ignição falham com mais frequência do que em outros motores, resultando em operação irregular do motor, funcionando com menos cilindros. Com os motores da série EP, 1,6 VTI e 1,6 THP, geralmente há um problema com o mecanismo de acionamento. Devido à conexão inadequada do eixo de comando e da polia, até 2010 avos, essa conexão se solta com o tempo e o desvio das engrenagens causa uma perturbação do mecanismo de acionamento. E há o problema da baixa tensão da correia dentada. Além de níveis de ruído mais altos, a irregularidade no mecanismo de acionamento também revela problemas com operação irregular, falta de vontade do motor de puxar ou uma luz de advertência sobre falha do motor, porque uma correia solta faz com que informações incorretas sejam transmitidas do sensor para a unidade de controle do motor. Em caso de mau funcionamento, a correia pula, o que significa falha do motor e, em alguns casos, danos ao motor. Enquanto no caso do VTI atmosférico os problemas foram eliminados com sucesso, e a correia de transmissão deve ser trocada no caso de maior quilometragem, revisado em 2010, no caso do 1,6 THP, a resistência da corrente às vibrações de torção é significativamente pior e continua a ser um motor mais fraco. Citroën C5 segunda geração com motores a gasolina VTI e THP, o sistema de válvula VVT variável pode falhar, o que, além da lâmpada de falha do motor, é refletido pelo desligamento do motor, potência mais fraca ou aceleração repentina. Com motores a gasolina, também há uma falha na bobina,
o motor funciona com menos cilindros, operação irregular, batidas e semelhantes. As bobinas podem ser salvas pela substituição regular das velas de ignição. Recomenda-se substituí-lo no máximo 50.000 km e, para condução mais frequente em distâncias mais curtas, após a cidade, recomenda-se substituir as velas de ignição a 30.000 km. Ocasionalmente, uma lâmpada de mau funcionamento em um motor a gasolina relata uma sonda lambda defeituosa, um risco maior se o veículo for conduzido com mais frequência em rotas mais curtas. Para motores 1,6 THP, ocorre deposição excessiva de fuligem ao longo do tempo, especialmente na admissão e nas válvulas de admissão. Isso ocorre devido à recirculação de gases contendo partículas de carbono, bem como névoa de óleo que penetra pela admissão através do sistema de ventilação do cárter, bem como ao redor dos anéis do pistão que tem baixa pressão na haste para as menores perdas por atrito. Esses gases de óleo carbonizam e enterram a fuligem do motor. Além das válvulas de sucção e admissão, a fuligem também é depositada na câmara de combustão. Junto com os depósitos nas válvulas de admissão, os depósitos de carbono na câmara de combustão causam combustão de detonação. A operação do motor aquece gradualmente a fuligem a uma alta temperatura e causa autoescorvamento do combustível injetado. O detector de combustão de detonação registra esses sinais e envia um pulso para a unidade de controle, que então reduz a pré-ignição para evitar detonações. O combustível queima e queima mais tarde e não será capaz de fornecer toda a sua energia. O resultado é um desempenho cada vez menor e maior consumo. Com um problema de detonação duradouro, os pistões estouram e o motor é danificado. Para proteção preventiva, é recomendado encher combustíveis de alta qualidade com aditivos de limpeza ou misturar vários agentes de limpeza no combustível. Esses aditivos ou agentes, além da limpeza, também reduzem a adesão e, portanto, eliminam a deposição de fuligem. No entanto, é importante que esses combustíveis sejam usados regularmente. É melhor despejar após cada tanque, mas pelo menos a cada 2 tanques. O uso único ou de curto prazo não tem efeito mais pronunciado. Às vezes, há um problema com um THP de 1,6 THP com o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento errado, o que faz com que o motor não aqueça até a temperatura operacional. Às vezes, todo o termostato não funciona com o sensor. No caso de maior quilometragem, às vezes os controles do turbocompressor, motor, falham, resultando em potência reduzida do motor. Deve-se acrescentar que a modernização do motor Euro 5 conseguiu resolver algumas das deficiências, problemas com o mecanismo de propulsão ou superprodução de fuligem no caso da versão do compressor. Há também um vazamento de refrigerante, principalmente em uma bomba d'água. Para motores a diesel, é aconselhável reabastecer com combustível diesel de alta qualidade e trocar o filtro de combustível regularmente. Quanto maior a quantidade de impurezas contidas no combustível diesel, o filtro de combustível fica sujo mais rápido, resultando em menos aceleração ou perda de resistência à tração em RPM mais altas. Mais impurezas são, é claro, um risco mesmo para injetores entupidos, levando a uma partida difícil ou mau funcionamento do motor. Muitas vezes, os injetores podem ser limpos profissionalmente, mas às vezes a limpeza não ajuda. Com mais milhas, podem ocorrer vazamentos de óleo, o que geralmente é resultado de vazamentos de ventilação do cárter. A construção do motor 1,6 HDI 16V 80 kW mais antigo tem problemas com a válvula EGR, vazamento de óleo e vários problemas causados por fuligem suja de óleo, tubos excessivamente desgastados, elevadores de válvula hidráulica não funcionais, perda gradual de compressão, mancais do virabrequim. Em quilometragem mais alta, também há problemas com o circuito de vácuo que controla a válvula EGR, acelerador e turbina. 1,6 HDI, mais antigo e atualizado. Devido à construção inadequada do cárter de óleo, não é possível despejar todos os sedimentos no dreno de óleo, por isso é aconselhável trocar o óleo com mais frequência, mas 15.000 km melhor que 10.000 km, com lavagem de óleo novo ou pelo menos uma vez a cada 100.000 km, para desmontar e limpar completamente o cárter. Caso contrário, os depósitos que permanecem no fundo do cárter degradarão o novo conteúdo de óleo, o que tem um efeito adverso e causa maior desgaste no motor e seus componentes.
O 2,0 HDI é caracterizado pela confiabilidade sólida, e o problema do EGR é o mais comum, causando partida ruim, aceleração ruim ou solavancos no motor. No 2,2 HDI, tipicamente acima de 200 mil km, há problemas com vários sensores do motor, direção turbo e, às vezes, uma unidade de controle e sistema de injeção. Mais bugs têm uma versão mais pobre para maior quilometragem, que usa uma combinação de dois turbocompressores. No caso do 2,7 HDI, rolamentos do virabrequim sobrecarregados podem causar problemas além dos problemas comuns em motores a diesel. Maior quilometragem Citroën o C52.Gen pode indicar um problema com a regulação da sobrecarga do turbocompressor, lâminas, perda de potência do motor, ignição da lâmpada de falha do motor, ou bicos desgastados, resultando em motor irregular e barulhento em marcha lenta, partida a frio ruim, perda de potência, excesso de combustível transbordando, e o motor muda para o modo de segurança, lâmpada de falha do motor. Na prática, há problemas com injetores piezoelétricos usados em motores 1,6 HDI 8V, Euro 5, com vida útil mais curta e frequência de falha ligeiramente maior. Também deve-se prestar atenção às vibrações, solavancos durante a condução ou ruído ao acelerar em rotações mais baixas, o que indica um mau funcionamento do volante flutuante. Especialmente para motores a diesel, o filtro de combustível deve ser trocado regularmente. Quando entupido, o veículo acelera menos e puxa menos em rotações mais altas. Os motores a diesel são equipados com um filtro de partículas, FAP, e a vida útil varia em torno de 200 mil km, dependendo de como o veículo foi usado. Às vezes, a vida útil do filtro é maior, mas às vezes até menor, especialmente se as corridas mais curtas forem mais frequentes quando o filtro não se recupera bem. Problemas de filtro geralmente ocorrem com a ajuda de uma luz indicadora, alternando o motor para o modo de segurança. Aproximar-se do fim, entupimento, do filtro FAP geralmente é relatado com uma frequência aumentada de regeneração com um ligeiro aumento no consumo. Claro, a condição do motor, sistema de injeção e válvula EGR também é afetada pela vida útil do DPF.